Olá, bom dia a todos. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. O mundo precisa de água e a gente tem pessoas que trabalham com isso há muito tempo, que conhecem e que têm sempre algo importante para nos dizer. E hoje eu trago o meu amigo de longuíssima data, o Francisco Alves. Chamo ele carinhosamente de Chico Alves. Ele é um jornalista formado na ECA USP, editor da revista Saneamento Ambiental desde 1990 e da Brasil Mineral desde 1983. Obrigado por você ter vindo, Chico. É um prazer ter você aqui. Conta pra gente, você passou pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Grande ABC e depois resolveu criar a Brasil Mineral. Depois da Brasil Mineral veio a Saneamento Ambiental. Resuma pra gente essa história, como é que foi a ideia, a concepção, decisão, vocês terem lá atrás fazer uma revista especializada, né, que foi um marco para mim, pessoalmente. Eu lia com avidez a revista de vocês, depois pude ajudar na medida do possível. Conta pra gente, por favor, bem-vindo. Bom, vamos lá. É, bom, eu, logo depois que me formei na ECA, comecei a trabalhar na imprensa diária, né, nesses veículos aí que você, inclusive, já mencionou. E eu estava trabalhando no Diário do Grande ABC, na década de, final da década de 70, começo da década de 80, né? E um amigo, que na época era editor de uma revista de mineração, ele ganhou uma bolsa para um curso de doutorado em Paris, e aí queria alguém para substituí-lo, né, na edição da revista. E aí me convidou. Eu disse, puxa, mas eu não entendo nada, né, desse setor, né, de mineração. Ele falou, não, mas eu te passo as fontes, te passo, né, te dou uma geral, né, e acho que você vai tirar de letra. Eu disse, bom, tudo bem, eu estava já um pouco cansado mesmo daquele trajeto de e voltar todo dia para o ABC, né, para pegar o trem todo dia. E chegava muito tarde em casa, né? E aí resolvi encarar, né, o desafio. E aí fui fazer uma primeira reportagem em Poços de Caldas, uma mina de bauxita, que é o minério para a produção de alumínio, né? E gostei. Peguei um americano lá como entrevistado, que era um sujeito muito gente boa, muito didático, né? E aí eu peguei gosto pela coisa e fui tocando, né? Depois de um certo tempo, quando chegou em 83, né, aí eu não gostava da revista, né, que, em que eu trabalhava, a concepção dela, né? Eu achava que era muito comercial demais e tal, eu achava que o setor precisava de uma coisa um pouco mais especializada, né? Um pouco mais, com mais conteúdo, né? Não tanto comercial, mas com mais conteúdo. E aí, junto com alguns amigos, lancei a ideia da gente criar, né, a Brasil Mineral. Eu também, durante trabalhando nessa revista, eu fiz vários amigos do setor, amigos da área técnica, empresários, especialistas, né, professores da USP, etc. Sim, eu E lembro. eles nos incentivaram e a gente criou um conselho consultivo com esses amigos, e assim nasceu a Brasil Mineral, né? Depois, isso foi em 83, em 1990, a Brasil Mineral ela sempre teve uma visão abrangente, né? Quer dizer, não a mineração, não a extração mineral em si, mas inclusive a cadeia de transformação, né? E a gente trabalhava muito a parte de siderurgia também, e vendo a questão da COSIPA na época de Cubatão, né? Quer dizer, a poluição ali, que era, Cubatão era um símbolo da poluição, né, no mundo, certo? Verdade. Então, e também por incentivo de alguns amigos, né, alguns conhecidos que atuavam nessa área de saneamento, né, nós decidimos, então, criar a Saneamento Ambiental, que já nasceu com uma visão também abrangente, né? Não saneamento, não água e esgoto, Sim. apenas mais.
né, assim, a parte de ambiental, né, uma visão ambiental, né, tendo o saneamento como parte, né, dessa visão ambiental, né, não uma coisa especificamente, não saneamento básico, não água e esgoto especificamente, né. Isso foi pré-COP, Conferência da Terra, né, da Rio 92, né, tá certo? Então, quando surgiu a Rio 92, naquela época a imprensa diária não dava a mínima para essa questão de meio ambiente, nada, né? Não era pauta, né? Verdade. E com a Rio 92 esse tema virou pauta, né, diária, né? E aí a revista teve um campo aí para se desenvolver, né, com essa visão. Então, foi isso a origem dos dois, né, da Sim. saneamento. Você falou da história de Cubatão, deixa eu só aproveitar aqui. Muita gente jovem que trabalha na área não tem essa ideia do que Cubatão representava, né? Para gente que começou lá atrás, Cubatão era uma. Fala um pouquinho só de Cubatão, só para aproveitar o seu vasto conhecimento, você trabalhou com tanta coisa. Tá. Bom, Cubatão naquela época, né, quer dizer, além da Cosipa, né, que era uma das principais siderúrgicas, né, do país, né, foi uma das primeiras siderúrgicas, acho que foi a primeira depois da CSN, né, a ser implantada, né, foi implantada no litoral, numa região que pouco adequada, né, uma zona pouco adequada para uma indústria siderúrgica, né, tá certo? Porque a única justificativa era porque ficava fácil para receber o minério, né, certo? Que viesse por navio. E, enfim, então tinha a Cosipa, que era assim, um grande poluidor, era um dos maiores poluidores, né? As emissões assim, eram coisas absurdas, né, certo? É, contaminação também de lençol freático, né, com escória, né, e tudo mais. E tinha a indústria também de fertilizantes, que também se instalou no litoral por conta também dessa necessidade de receber, né, a matéria-prima por navio, e que também era um grande poluidor, né? Além de ter a questão da refinaria, né, que na época também não tinha muito controle das emissões, como você tem hoje, né, por exemplo, né? Sim. Então, Cubatão era conhecido assim como uma espécie de Vale da Morte, né? Certo? E ficou mais famoso ainda, quer dizer, tinha índices assim absurdos, né? Quer dizer, as medições todas que se fazia era um negócio, além de você ter sítios contaminados também, quer dizer, depósitos, né, clandestinos, né, de poluentes, né, como a questão lá dos pilões, né, o sítio lá dos pilões, onde tinha aquele produto químico lá altamente tóxico, né, que era, né, levou anos para ser assim, neutralizado, né? Sim. E teve o grande acidente que foi o incêndio, né, da Vila Socó, né, certo? O incêndio do gasoduto que matou muita gente, né, tá certo? Foi uma tragédia internacional, assim, tá? Então, realmente, Cubatão era um símbolo, além de ser um símbolo, era de fato a cidade mais poluída do Brasil e uma das mais poluídas do mundo, né? E pouca gente sabia disso. Então, por isso, inclusive, isso foi o destaque da nossa edição número um, né? Da saneamento ambiental. Tá? É verdade, é verdade, é verdade. Cubatão tinha caso de estudo para qualquer problema ambiental você podia ter lá, né? Era um exemplo do que não fazer, né? Cubatão realmente, ainda mais a posição com serra atrás, então concentrava a contaminação do ar, por exemplo, era muito complicado. E não sei se você lembra, quando a gente passava, sempre que a gente passava lá, o símbolo de Cubatão era o flare da refinaria, né? A gente sempre Sim, tinha o fogo da refinaria à noite iluminando o local.
o símbolo de Cubatão. Muito legal, muito interessante. E as emissões da COSIPA, né? Claro, as emissões da E as cozinha. emissões da COSIPA, né? Que eram, né? Imagina, um alto forno daquele emitindo o tempo todo, é impressionante, impressionante. Uhum. Muito legal, muito legal. É, é, o saneamento ambiental, quando vocês batizaram a revista, era um certo neologismo, era interessante ver o nome, eu olhava o nome, olha que interessante, né? Em 83, foi quando eu terminei a faculdade, em 90 eu estava estudando o assunto, né? Nossa, interessante a revista ter saído com esse tema aí. Quanto da revista era saneamento e quanto era ambiental, né? E em termos de mercado de trabalho, como é que você via isso lá no passado, né? Como é que você dividiu isso ou não tinha essa divisão? E se isso mudou muito de lá para cá, a separação clara entre saneamento e a parte ambiental? Na verdade, a saneamento ambiental ela nasceu mais como ambiental do que como saneamento, né? Tá? Porque a gente já tinha essa visão, né, de que precisava tratar dos temas principais, que era água, esgoto, né, ar, né, tá certo? Essas coisas, de uma forma abrangente, né? Então, e o saneamento, por ser, na época, exclusivamente estatal, né, seja estatal, estadual ou seja municipal, né, mas eram todas, você não tinha nenhuma companhia, né, privada no saneamento na época, então era um setor totalmente estatizado, onde dependia, né, basicamente das políticas de governo e com essa visão realmente de água e esgoto, né, e aumento da oferta de água, né, e tratamento de esgoto, que na época quase não existia, né? Os índices de tratamento de esgoto naquela época eram ridículos se comparado com os índices de hoje, que já não são, que ainda não são bons, né? né? Verdade. Mas era muito mais drástico, né? Mas a gente sempre voltou, né? A gente esteve mais voltado para o ambiental do que para o saneamento, né? Tá? Depois, bem algumas décadas depois, é que a gente focou mais nessa questão do saneamento, como começou a haver uma diversificação maior desse setor, né? Mais investimentos na área. Então, a gente passou a ter um pouco mais foco em saneamento. Porém, a gente sempre procurou, né, desde o início, dar mais foco ambiental, tendo esse termo saneamento ambiental realmente não existia na época, né? Certo? Depois, quando se criou, né, as políticas de saneamento, foi que, em nível de governo, se passou a ter essa visão, criou-se o termo saneamento ambiental, né, que incluía, né, água, esgoto, drenagem urbana, essa coisa toda. Foi Então, muito feliz, eu acho que foi muito feliz a escolha do nome, né? A revista foi um marco para mim, mas para muita gente, né, na área. Vocês tiveram um trabalho muito legal. Eu já te falei isso outras vezes, eu acho que era, em termos de local, assim, local para achar informação, a revista era o local. Ele não tinha internet, não tinha nada ali, era concentrado, então dali a gente saía procurando mais informações. Vocês fizeram um trabalho muito legal. Tipo, vocês cobriram o tema água nas duas revistas, tanto na Brasil Mineral quanto na Saneamento Ambiental, em várias datas, tipo do Marco de Saneamento, ou na COP em 92, no Rio 92, quando vocês cobriram. Pessoalmente, quais das coberturas que você fez nas revistas que mais te marcaram? E, por outro lado, quais as que tiveram mais sucesso, alcance? Você tem como fazer alguma métrica para isso? E quais as coincidências entre as que te marcaram e as que tiveram sucesso? olha, das coberturas que marcaram mais, bom, sem dúvida, a COP 92, né, foi um marco para todo mundo, né, certo?
não, até então não se falava dessa questão, realmente foi, né? Outra cobertura importante foi da COP Copenhague, né? Que foi uma precursora, né, de Paris, né? Certo? E foi realmente assim, acho que uma COP muito importante, né? E para a gente também foi uma satisfação. Fórum Mundial da Água, né? Certo? E, e acho que as Brasília, você edições fala. da. Fórum de Brasília. Hein? Fórum Mundial de O Brasília. Fórum Mundial da Água em Brasília, exatamente, né? Acho que foi importante, né? E, e as edições que a gente cobriu também da IFAD, né? Na Alemanha, que eu reputo como uma das feiras mais importantes, né? Certo? Um dos eventos mais importantes nessa área, né? No mundo. Tá? Então, eu destacaria mais essas. Evidentemente que o debate, né, quando se criou, né, os debates que antecederam, né, a criação do marco do saneamento, né, isso gerou também muitas coberturas importantes, né, foram participações muito, exigiu bastante da gente em termos de cobertura, criou-se até uma certa polêmica, uma certa reserva em relação à revista, porque nós sempre procuramos mostrar as duas posições, né? Ou as várias posições, né? Tá certo? Não pender para um lado ou outro, né? Assim como, por exemplo, o nosso Conselho Consultivo, ele tem, né, posições diversas, né? Certo? E a sociedade tem posições diversas, tem visões diversas, né? Então, e isso a gente acha que tem que ser expresso, né? Tá certo? Tem que ser colocado na, na publicação de uma forma mais transparente possível, né? Para que o leitor, o internauta, ele possa tirar as suas conclusões, né? Em cima e baseado em fatos e opiniões, né? Tá certo? Mas que ele possa julgar, né? A gente não toma partido. Houve quem nos acusasse na época de tender mais para a defesa do privado, aí teve gente que achou que a gente era mais estatizante, enfim, quer dizer, como são as coisas no Brasil, né? Sempre, né? As discussões no Brasil tendem sempre a polarizar, ser muito polarizadas, né? Certo? Então, Eu não sei se é só aqui, mas atualmente está polarizada no mundo inteiro. Qualquer coisa tende a se polarizar, né? Mas essa posição editorial que vocês tinham é um negócio interessante. Você acha que isso hoje está morrendo? Hoje em dia parece que o jornalismo faz questão de estar de um lado só, né? E defender polarizadamente. O jornalismo parece que entrou na polarização, ao invés de mostrar todos os lados e cada um toma a sua própria decisão a partir do que está vendo de informação. O que que você acha disso? eu concordo com você. Eu acho que hoje essa neutralidade, né, entre aspas, tá certo? Porque ninguém nunca se é totalmente neutro, né, tá certo? Mas essa neutralidade, eu acho que ela hoje é um pouco mais prejudicada, né, tá certo? Do que antes. Realmente é uma tendência, e aí há os interesses econômicos, evidentemente, né, tá certo? Interesses econômicos e políticos, né? E mais políticos, inclusive, às vezes, do que econômicos, né? Porque o econômico é mais pragmático, né? Sempre, Né? E sempre. a política já nem tanto, né? Tá certo? Tá? É, Então, pragmática na maneira dela, né? Nos objetivos dela, é diferente, né? exatamente, né? Entendeu? E, infelizmente, quer dizer, é a política não com P maiúsculo, né? Quer dizer, infelizmente, no Brasil, a política ela é um pouco contaminada com ideologias, né? Tá certo? Às Qualquer um. vezes, a ideologia prevalece, né, em detrimento dos conceitos, né? Então, Concordo com você, concordo com você, né? Você acompanhou o mercado da água, né, na tua carreira aí. Como é que você vê as mudanças ocorridas desde que você começou a trabalhar e qual a sua visão de futuro? O que você acredita que pode ser melhorado? O que que ainda é, pode ser que não esteja no radar dos políticos, se existir algo, na sua opinião, por favor? olha, em termos, vamos pegar primeiro a questão do saneamento, né? Eu acho que o saneamento no Brasil, do ponto de vista tecnológico, ele é muito
pouco evoluído. Quer dizer, o Brasil ainda utiliza tecnologias muito antigas, né, e pouco eficientes, né, tá certo? Inclusive, seja do ponto de vista da utilização dos recursos naturais, né, seja do ponto de vista da conservação desses recursos, né, e da eficiência dos processos. Né? Eu acho que ah, de- se você pegar métodos de tratamento mais modernos, por exemplo, é muito recente, né, a utilização no Brasil, e mesmo assim de uma forma ainda muito, né, pouco intensa. Né, tá? Você tem poucos players internacionais, né, aí estou falando de supridores de tecnologias e equipamentos, né, você tem poucos players atuando no Brasil, players internacionais, players que têm renome, que são pessoal que desenvolve tecnologias de ponta. Né? Então, houve um momento em que grandes players internacionais vieram para o Brasil de uma forma forte, né, tá certo? Tipo os franceses, né? Sim. Mas depois esse pessoal se retraiu, não houve campo, né, entendeu? Por quê? E aí eu acho que assim, o modelo estatal ele tem vícios, né? Porque, quer dizer, por um lado, ele tem a contaminação política, né? Quer dizer, Isso é um problema, sempre. É tá, verdade. tá, sabe? Por outro lado, quer dizer, a eficiência dos investimentos, né, não é lá grande coisa, né, entendeu? Certo? Então, porque essas empresas, muitas delas são administradas como autarquias, né, certo? E a autarquia é aquela coisa, quer dizer, você faz as coisas para atender o chefe, né? De qualquer e É, não para atender o usuário, não né? para atender o Tá, usuário. É. né? Tá. Então, eu acho que tem esses vícios, né? Quer dizer, o setor ainda tem muitos vícios, e que isso tem dificultado essa modernização. A entrada do setor privado ajudou nesse sentido, né? Quer dizer, eu acho que porque a visão empresarial, o setor privado, ela tem que ser, né, mais, eu disse, mais pragmática, né? Então, é uma visão a empresa, os parâmetros têm que ser outros, né? Tem que ser rentável, tem que ser, né? Tem que sentir. E, né, o investimento ele tem que ser otimizado, né? Certo? Então, isso eu acho que pode contribuir para melhorar a eficiência, inclusive daqueles setores que sejam que se mantenham, digamos assim, ainda sob controle estatal no sentido, né, abrangente, né? Tá? Porque isso vai obrigá-los também, né? Eu acho que a concorrência ela é Saudável. boa nesse sentido, né? Tá certo? Porque obriga o teu concorrente, o cara que está assim, acomodado, a se movimentar, né? Tá certo? Então, Claro. isso eu acho que pode ajudar, né, na evolução do setor. Né? O, os índices de eficiência, eu nunca vi nenhum estudo, né, medindo a eficiência do setor de saneamento do Brasil, mas eu acredito que se for feito um estudo sério, né, vai constatar falhas, eficiências muito grandes, entende? Tá? Quer dizer, por isso, olha, o setor, eu estava agora há pouco numa conferência da Bicom, né, que lançou o panorama do saneamento, e o setor tem uma previsão, quer dizer, precisa, né, investir 900 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão até 2033, né, para atender a universalização. É um número, são números assim que, se você pensar, é um número astronômico, né? Quer dizer, Yes. agora, é dizer, qual é a eficiência, né, desse investimento, né? Tá certo? Será que precisa de tudo isso mesmo? Se você tiver tecnologias modernas, né? Se você adotar, se você mudar o padrão, né? Tá certo? Então, são coisas que eu acho que precisam ser discutidas, inclusive, né? Tá? Sim. Porque não adianta você só falar em números, né? Sem você falar em conceitos, né? E essa coisa de você
melhorar a eficiência. É como gastar bem, é sempre assim. Você tem... Exatamente, isso é fundamental. Isso é É, fundamental. É, é verdade, concordo contigo, concordo contigo. E você acha que isso aí está no radar dos políticos de alguma forma ou não? De alguma forma tá, porque, por exemplo, com a privatização da Sabesp nesse momento, isso está gerando uma discussão apaixonada, mas a discussão é mais focada em se privatiza ou não, no estatismo ou não, do que no bem do saneamento em geral, né? O que isso pode causar para o saneamento, eu acho que é isso. pois é, entendeu? É uma coisa, é uma discussão mais ideológica, né? Tem uma questão que eu coloquei uma vez para uma discussão com um promotor público, né? Que é o seguinte: ah, as companhias de saneamento, quer dizer, qualquer poluidor, né, pela lei do meio ambiente, né, se eu ou você poluirmos algum manancial, nós somos penalizados, né? Penal, né, e monetariamente, tá certo? Isso. Agora, quanto as companhias de saneamento jogaram de poluentes, né, nos mananciais ao longo dos anos, Ixi, tá ou certo? jogam bem. Ou jogam ainda, tá certo? Porque hoje você tem um índice, quer dizer, a confiar nos números, né, oficiais, quer dizer, você tem aí pouco mais de 50% de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto, Exatamente. né? Certo? Tratamento no país. É muito pouco, né? Tá certo? Isso significa que, né, você tem aí uma quantidade grande, né? Agora, ao fornecer a água, a companhia ela cobra do contribuinte, tá certo? Do usuário, ela cobra uma tarifa de esgoto, equivalente, tá certo? Né, a água, né, que ele utilizou, certo? É um metro cúbico de água, um metro cúbico de esgoto, né? Só que ele não faz esse tratamento, então você cobra do usuário, tá certo? Coloca, né, joga no manancial, não trata, joga no manancial, tá certo? E, é, e E não é penalizado, tá fica com certo? Não é dinheiro. penalizado. Então você tem um passivo. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o caso do Rio Doce. Tá? No Rio Doce, a questão da barragem do Fundão da Samarco, ela apenas revelou, exacerbou uma situação que foi se acumulando ao longo de anos, tá certo? Porque quantos milhões de metros cúbicos de esgoto o Rio Doce recebeu ao longo dos anos, tá certo? Esgoto poluído, né? Tá certo? Então, foi exacerbado, né? A questão do Rio Doce exacerbou. Não tô querendo achar nenhuma razão para a Não, questão do desastre de Mariana, entendeu? É um crime ambiental que tem que ser, é né, punido sem e minimizar as áreas. o problema em si, é verdade. É verdade. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que é essa questão, entende? Quer dizer, agora por exemplo, vender uma parte da Sabesp. Privatização é maneira de dizer, na verdade, você vai vender uma parte das ações, porque a Sabesp já era praticamente privada, entendeu? Ela já estava na bolsa. Ela já estava. Exatamente. Você só vai transferir uma parte, você vai transferir só o controle, a decisão, né? A decisão era compartilhada, agora, né, os sócios privados podem, né, tomar a decisão por si. Agora, vamos ver o passado, quer dizer, e o passivo? Quer dizer, você está transferindo os ativos, né? Sim. E quem vai pagar pelo passivo? Né? Tá certo? Porque isso não está precificado, né? Tá certo? Não tem nenhum compromisso, né, de quem assumiu. Mesma coisa a SEDAI do Rio de Janeiro. Você transferiu, né, a SEDAI do Rio de Janeiro, Claro. né? Melhoraram os índices, melhoraram. Em algumas regiões, em outras não, né? Tá certo? Ninguém quis, por exemplo, a região oeste, que é a região dominada pelas milícias, né, no Rio de Janeiro, né? Ninguém quis, porque, lógico, é o pepino isso aí, né? Tá certo? Eu não vou. Então, só para dizer que realmente precisa, né, quer dizer, botar um pouco de molho nessa discussão, né, no sentido de essa visão
né, simplesmente de você universalizar na oferta, né, de água e na oferta de esgoto, no tratamento, na coleta e tratamento de esgoto, é necessário, é necessário. Agora, vamos, vamos também rever o passivo, entendeu? Mas Porque não adianta, eu acho que quer dizer, desculpa te interromper. Eu lembro no passado, teve uma vez uma iniciativa do Ministério Público de entrar com uma ação contra a concessionária para cobrar, né, pela cobrança indevida, né? Uma ação contra a sim, cobrança indevida do esgoto. Porque sempre foi cobrado esgoto, mas se o esgoto não é tratado, é uma cobrança indevida. E isso deu em nada, né? Não andou. A minha dúvida é que se esse passivo entrar na negociação, ninguém paga, não tem como, ninguém vira invendável a empresa, porque foi um negócio de muitos anos, né? Então é uma decisão provavelmente em conjunto de fechar os olhos para o que aconteceu e vamos passar a trabalhar daqui para frente. É o que eu puro achismo isso meu, né? Não tenho, eu não estou baseado em nenhum fato. Mas é praticamente impagável. Como é que a empresa vai fazer para pagar o dinheiro que ela já gastou há muito tempo, né? A conta sairia de novo do próprio contribuinte, não é isso? pois é, entendeu? Mas aí é que eu digo, a questão é que você precisa ter uma política, aí extrapola até a questão da privatização, entende? Quer dizer, você precisa ter uma política, né, da universalização, tá certo? Que contemple isso. Quer dizer, não adianta você universalizar se você não tem essa política de, olha, como é que eu posso conservar os mananciais, otimizar a conservação dos mananciais existentes, né? E um plano de recuperação gradual. É óbvio que essa recuperação, não, ninguém vai recuperar o Tietê, né, da noite para o dia, tá certo? Ninguém, né, não tem como isso, mas que isso entre na conta, entendeu? Porque se não entrar na conta, entendeu? Quer dizer, se não houver um plano, é, isso vai exigir recursos financeiros e tem que sair de algum lugar, entendeu? Então, que se cria um fundo, sabe? Assim como nos Estados Unidos, no passado, se criou o Superfund, né? Tá certo? Para recuperar as áreas contaminadas, né? Se cria isso também, né? Tá certo? Porque se você pegar a questão das áreas contaminadas, né? Aqui em São Paulo, você entende muito bem disso, né? Você viu que, quer dizer, os responsáveis têm que recuperar isso, né? Tá certo? Essas áreas, tá certo? Né? Poderia andar mais, mas isso aí foi uma solução que se tornou individualizada e está andando. Exatamente. Né? Entendeu? Então, por que não no saneamento, entendeu? Você ter também essa visão, tá certo? De recuperação, porque, olha, é o seguinte, entendeu? Vai chegar um momento em que os recursos hídricos disponíveis, os mananciais, não vão dar conta, Já não estamos vão dar, nesse momento, já estamos nesse exatamente, né? Não vão dar conta do abastecimento, entendeu? Essa é a questão, né? Tá certo? Porque você não tem uma política, né, de recuperação, né, e de conservação desses mananciais. Então, é isso isso. eu acho que é um problema que precisa, quer dizer, aí isso chama política com P maiúsculo, né? Entendeu? Sabe? Extrapola só a questão ideológica. Não, você é estatizante, você é privatizante. Não é isso. Não é Não se isso, trata disso, né? Tá certo? concordo. Se trata de ver a coisa de uma forma científica, né? Do interesse da sociedade como um todo, né? Certo? É fazer direito, eu concordo com você. Não interessa quem faça, tem que fazer direito, é só isso. Eu também concordo perfeitamente. Eu sempre falo assim, a gente fala em esgoto, nós somos da área, a gente fala de esgoto, e muita gente nem sabe, nem pensa direito em esgoto. Fala assim, esgoto é você lançar o seu cocô e xixi direto no manancial. Né? Fala, pô, mas o sujeito joga garrafa no rio. Se você tem um rio que só passa cocô e xixi na sua frente com aquele odor horrível, ninguém está nem preocupado se ele vai jogar uma garrafa PET ou não, você concorda? Porque o É. nível de desprezo é total já pelo corpo hídrico. Então, Uhum. o esgoto é fundamental para a gente melhorar o meio ambiente como um todo. Um todo, né? Sim. Isso, a gente está fazendo um trabalho de... Vai ter um congresso lá em Recife, Mar Limpo, né?
80% mais do lixo no mar vem dos rios. Vem dos rios. Então, e Uhum. a gente está cuidando dos rios como a gente está conversando, como você está falando. Lançando esgoto direto, como é que você quer exigir que as coisas melhorem? Não dá, né? Não dá Sim. nem para ver a melhora, claramente. Tem que tirar o esgoto dali, é verdade. Bom, deixa eu falar um outro assunto para você. Hoje, né, você que trabalha como jornalista, que teve a saneamento ambiental e que a saneamento ambiental, como revista impressa, aliás, as revistas impressas hoje mal sobrevivem, né? Todo mundo só vê as coisas na internet. Eu acho que as informações elas ficaram mais atomizadas, vamos dizer assim, se esse é um termo bom, né? Por rede social, muitas mídias, é difícil de você se encontrar e selecionar fontes hoje que você confie, que você vai lá, essa é a referência, a partir daqui eu vou ler outras coisas. A gente não tem tudo isso, né? Como é que a gente pode falar com conhecimento de causa? Eu pergunto isso para você porque vocês são, para mim, referência de editores. Você trabalhou nisso aí, você escrevia um texto que tinha fundamento, que tinha, comparava as posições, era algo que você lia com aquela sensação, né? Tem aquele sensação, quando você tem uma sensação de que você aprendeu alguma coisa, dá uma satisfação intelectual muito grande, né? Para a gente ler. Porque você lê coisa que não te acrescenta nada, você só está sempre repisando o que você já sabe, que é péssimo. Você acha que a gente consegue fazer isso ainda, né? Com o alcance que a revista construiu ao longo de tantos anos? Será que tem alguma possibilidade? Como é que você vê isso daí? Olha, a digitalização, sem dúvida, ela colocou um grande desafio para o jornalismo especializado, né? Sim, Tá? Por quê? Porque o jornalismo especializado ele não pode ficar na superficialidade da coisa, né? Entendeu? A coisa telegráfica, como às vezes a linguagem digital exige, né? Tá certo? verdade. Então você tem que publicar coisas que sejam embasadas, né? Que tenham fundamento, né? Tá certo? Tenham fundamentação e de uma forma bastante resumida, né? Tá certo? O mais resumidamente possível, porque a, a digitalização é inimiga do texto longo, digamos assim. Tá? Quer dizer, É ela não verdade. aceita, ela é inimiga do texto longo. Então, é realmente um desafio, principalmente para quem está há mais tempo, né, na área, tá certo? Porque a gente está, né, a gente teve uma formação analógica, né, tá certo? Então, Sim. a gente está se adaptando e nós nunca vamos nos adaptar assim como um jovem que está ingressando, né? Então, é um desafio, né, para a gente, isso, e também é um desafio para as novas gerações, né? Quer dizer, por quê? As novas gerações têm o desafio de de falar resumidamente, sem ser superficial, né? Quer dizer, ao mesmo tempo manter profundidade. Então, principalmente para as novas gerações, eu vejo como um desafio assim enorme, né? Tá? E tiro o chapéu para quem consegue, né? Tá? Para a gente tem que distinguir, né? Nós procuramos distinguir da seguinte maneira: uma coisa é a revista, né? E outra coisa é o site. Então, a revista, ela necessariamente ela tem que ter artigos mais longos e mais, né, com maior profundidade. E aí você tem que, né, você dá opções para o leitor, né, ele, ele vai ler aquilo no momento em que ele puder, ele vai imprimir o que lhe interessa, né, vai ter a coisa da impressão por demanda, né, que eu acho que é o que vai prevalecer, né, já está mais ou menos prevalecendo e que vai prevalecer, né, mais adiante, né, que as impressões, né, vão passar a ser por demanda. É realmente aquilo que. Porque isso é bom, né, isso eu acho que é bom até do ponto de vista ambiental, para a própria humanidade. Né? Por quê? Porque você, quer dizer, numa revista,
Não tem, você não se interessa por 100% do Não, que está ali. Você vai naquelas partes que realmente lhe interessam. O conceito da revista impressa, o que é? Você recebeu um pacote, né, fechado, né, impresso, com, sei lá, uma dezena de artigos variados, e mais daquilo, 20% te interessa diretamente, né, tá? Individualmente, né, eu digo. E os 80% não. Então, aí você tem o que se chama de desperdício, né, tá certo? Aí, desperdício de recursos, né, tá certo? Que impressão. você está imprimindo, sei lá, uma coisa para 10 mil pessoas, né? Mas 20% disso só interessa para 1.000 pessoas, ou para 2.000 pessoas. Entende? Então, o resto, né, é obsoleto. É uma equação, né, um pouco complicada, mas eu acho que é isso. E aí, a parte do site, não, a parte do site você tem que ser mais resumido, né? Ser mais up-to-date, quer dizer, a velocidade, né, tem que ser, né, às vezes não é nem diária, às vezes é horária, às vezes é de questão de minutos, né, porque, né, a, a informação morre muito cedo, né, muito rápido, né, na digitalização. Então, realmente é um desafio, né, voltando aí ao que eu coloquei no início, um desafio para quem é analógico e um desafio para quem é digital, né? Tá certo? Quem já nasceu digital, digamos assim. Tá? Pro analógico, a dificuldade de se adaptar, né, à velocidade que, né, a digitalização exige. E para o digital, né, a necessidade dele ter a profundidade, né, que o jornalismo especializado exige, né? Certo? Não sei se me fiz entender. Não, fez sim. Você está falando e eu fico pensando aqui na minha experiência da leitura, quando eu recebi a revista, né? Que é muito diferente de hoje receber o boletim de vocês. Quando você recebe a revista impressa, né? Você tem toda a razão. A gente lê uma parte da revista, né? E outra parte não interessa. Mas a gente olha a parte que não interessa. Que se perde muito isso hoje no digital. Se você olha a parte que não interessa, isso ganha na sua própria exposição a informações que não estão no teu universo. E, eventualmente, você lê parte das informações que não te interessariam. Normalmente, você está olhando a revista física, está ali na mão, você olha, vou dar uma lida nisso aqui também. E você acabava lendo mais do que as informações específicas que naturalmente te interessariam. Isso é um ganho pessoal adicional e que hoje é mais difícil em rede social. Porque em rede social e na internet, quando você lê alguma coisa diferente, é curtinho assim, só te dá o gostinho, não te traz informação de fato construtiva, com justificativa, com comparação, que um argumento profundo vai te dar. Então, isso eu lamento muito que tenha se perdido. É o que eu falei no começo. É difícil da gente se orientar a partir só de documentos digitais. É difícil, né? Porque é muito curtinho, raramente vê um texto grande colado que você pode ir atrás e ver. Tá meio difícil isso daí, né? É. Por outro lado, eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte, que é uma maior disseminação da informação permitida pela digitalização, né? Dou um É, exemplo. Quer é. dizer, uma revista impressa, para ela chegar em Carajás, por exemplo, né, no interior do Pará, ela levava, na melhor das hipóteses, 15 dias, né? Tá certo? Quer dizer, E era quando che- caríssimo. E era e era caríssimo. Quando chegava lá, o cara já, né? Hoje, você chega em qualquer lugar do mundo, né? Não só em Carajás, né? Mas você chega em- no interior da China até, né? Tá certo? Onde é instantaneamente. permitido internet, né? Na hora, no momento. Então, isso ampliou muito, né? Houve uma democratização da informação e do conhecimento, que eu acho que é muito importante isso. Entendeu? Isso é muito bom. Eu também acho. Então, isso, sem dúvida alguma.
dúvida alguma. A gente ainda não achou o caminho de tornar, de fazer com que a profundidade consiga ser alcançada com rede social. É mais complicado, mas eu concordo com você que democratização, sem dúvida, aconteceu. Bom, vamos lá, o nosso tempo está terminando. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí. Eu fiz 2 anos de ECA também. Olha só. Ah, olha aí. Fiz 2 anos de ECA quando eu saí da geologia. Daí eu abandonei, porque eu achava que como meu diploma já não estava servindo de geologia, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu voltei para geologia. Falei, preciso voltar para geologia, porque senão vou ficar aqui na ECA. Eu fiz cinema lá com tinha o Jean-Claude na época, ainda era aquela turma lá do passado, né? Você fez antes de mim ainda lá na ECA, né? Eu fiz ECA na década. Eu entrei na ECA em 73, saí em 78. Ah, tá. Teve uma greve na época, né? Sim, E eu entrei em 79 na GEL, daí depois eu fui fazer a ECA só depois disso, nem lembro que ano que é que eu fiz lá, mas a ECA, faz tempo. Eu vou te perguntar, se o Chico Alves de hoje pudesse dar um único conselho, um só, para o Chico Alves lá da ECA, teria algum? Qual seria? Não vale dar um conselho, dar o número do bilhete premiado, isso aí não conta. Vamos ver o que você daria de... é, olha, assim, eu acho que o principal, né, é a questão de que trabalhe, né, sempre com a sua consciência, entendeu? Sua consciência acima de tudo. Não, não importa, entendeu? Não, não faça o que lhe pedem e o que lhe mandam, se a sua consciência disser que não. Entendeu? Acho que esse é o conselho que eu daria, é o que eu procuro seguir, né? Eu Muito bom, acho que muito quando bom. eu, Eu concordo perfeitamente. É um conselho. Não é fácil, né? Não é fácil. Hoje em dia parece estar mais difícil, mas eu concordo com você. Você tem que ter os seus princípios e sua consciência tem que estar sempre te deixando confortável para dormir. É importante, importante. Muito bom. Foi um prazer falar com você, Chico. E, novamente, parabéns pelo trabalho da saneamento. É um trabalho louvável em todos os sentidos. Eu sabe que eu posso ajudar, eu tô junto com vocês aí quando precisar. Parabéns novamente e obrigado pela participação. Se tiver algum comentário final, por favor. tá. Não, bom, eu que agradeço. Eu acho que eu nunca, poucas vezes estive nessa posição de entrevistado, que estou sempre do outro lado, né? Você sempre foi entrevistador. É, né? É mais desafiador, né? Entendeu? Mas eu acho que eu gostei, foi um bate-papo interessante, né? Espero não ter falado muita besteira. Tá Não, você bom? não falou besteira nenhuma, foi muito bom. Eu gostei muito, gostei muito. Eu já falei, eu sou seu fã, então eu sou suspeito. É ok. Tá Tá bom. bom? Obrigado, Chico. Depois a gente te manda aí para fazer as divulgações em conjunto, tá bom? Beleza, tá bom. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço para a Bruna também. Tchau, um abraço. Tá.